Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Meu Deus, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu entro em Tua presença, Pai, juntamente com os meus irmãos e irmãs, cada um em um país, Senhor, em um estado, uma cidade, mas juntos num só Espírito, Pai, para aprender a Tua palavra, Senhor, meditar sobre ela. Que o Senhor esteja nos abençoando nesta manhã, derramando sobre nós a Tua unção, nos cobrindo com Teu manto, Senhor, nos reavivando internamente, nos dando entendimento e sabedoria espiritual e capacitando-nos, Senhor, a estar na Tua obra, Senhor. Abençoa cada um desses, Pai, que vão participar desse devocional desse dia. E abençoa também aqueles que, por um motivo ou por outro, vieram a escutar, a ler e a assistir outros dias, Senhor. Sejam impactados pelo poder da Tua palavra. Abençoa a Dona Marineide, que ela se recupere, Senhor, do acidente que sofreu. Abençoa todos igualmente, Senhor. Te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Zacarias capítulo 8, versículo 1, diz assim: Deus veio a mim, a palavra do Senhor, dos exércitos, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Zelei por Sião com grande zelo, e com grande indignação zelei por ela. Assim diz o Senhor: Voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. E Jerusalém chamar-se-á a cidade de verdade, e o monte do Senhor dos exércitos, monte de santidade. Assim diz o Senhor dos exércitos. Ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu bordão, por causa da sua muita idade. E as ruas da cidade se encherão de meninos e meninas, que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos exércitos. Se isto for maravilhoso aos olhos do resto deste povo daqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos exércitos. Assim diz o Senhor dos exércitos: Eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu estarão e habitarão no meio de Jerusalém, e serão o meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos exércitos: Esforcem-se as mãos de todos vós que nesses dias ouvistes estas palavras da boca dos profetas, que estiveram no dia em que foi posto o fundamento da casa do Senhor dos exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes destes dias não houve aluguel de homens, nem aluguel de animais, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu incitei a todos os homens, cada um contra o seu companheiro. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos exércitos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade. E os céus darão o seu orvalho. Eu farei o resto deste povo herde tudo isto. E há de acontecer, ó casa de Judá, e ó casa de Israel, que assim como fosse uma maldição entre as nações, assim vos salvarei. E sereis uma bênção, não temas, esforcem-se as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos exércitos: assim como pensei fazer-vos mal, quando vos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos exércitos, e não me arrependi. Também decidi agora fazer em Jerusalém e a casa de Judá nesses dias, não tenha medo.
Eis as coisas que vocês devem fazer, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Nos tribunais, julguem com justiça segundo a verdade, em favor da paz. Que ninguém faça planos para prejudicar o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do quarto mês, e o do quinto, o do sétimo e o do décimo serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aí virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irão a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Muitos povos e nações poderosas virão a Jerusalém buscar o Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações pegarão, sim, pegarão na borda da roupa de um judeu e lhes dirão: queremos ir com vocês porque ouvimos que Deus está com vocês. Amém. Glória a Deus. Rapaz, eu estava observando aqui esse capítulo aqui, rapaz, e eu entendi que Deus, ele é que provoca todas as situações, tanto a ira do inimigo como do amigo. É, Esse não, pode texto ele falar, tem, pode falar. não, esse texto ele tem uma figura de linguagem que quando o pessoal escreve, né, quando ele está lá na literatura e ele atribui algumas funções a Deus que, em tese, Deus não teria, né? Porque, por exemplo, Deus levantou e sentou no seu sublime trono, né? Isso é uma característica humana, assim, né? Então ele chama de antropopraxismo, né? E quando você coloca um comportamento humano que assim, as motivações de Deus, a forma de Deus agir, a forma de Deus entender, é muito ampla, vai muito além do nosso entendimento. Então, como a gente vai escrever, como os escritores eles tinham que tentar se fazer entender para seres humanos, eles davam emoções humanas para Deus. Então, é mais ou menos quando a gente vai ensinar uma criança, né? Você está com a sua netinha ali, você está com seu sobrinho, você está com seu filho, você sabe que se você explicar para ele do jeito que é, ele não vai entender. Então você usa uma figura, né? Mesmo que você saiba que aquela figura não é a mais apropriada, é o jeito que ele vai entender, né? É o jeito que ele está pronto para entender. Então, para nós seres humanos acontece da mesma forma. Eles atribuem uma ação, uma emoção para Deus que de repente não é a mais exata, vamos dizer assim, porque você fala assim, se Deus é a perfeita bondade, se Deus é santo, se Deus é isso. Então, quando fala, Deus se vingou, depois ele fala que ao Senhor pertence toda a ira e tal, né? Eu me arrependi. Então, são atributos que não existem em Deus, né? Porque ele é a totalidade, né? Então, mas aí eles chamam isso de antropopatismo, né? Quando você atribui a Deus uma emoção que ela é humana para poder explicar para outra pessoa mais ou menos ali o que estava acontecendo, né? Então, claro que Deus ele é o Senhor de todas as coisas e tudo passa por ele, ou pela sua vontade permissiva, né? Ou pela sua vontade diretiva, né? Mas normalmente quando acontece isso, né? Ele vê que o sistema está correndo para um lado, ele permite simplesmente, né? Não necessariamente ele forçou, mas ele permite, né? Ele vê que o mundo está caminhando para aquilo que ele para um lugar mau, ele avisa, né? E ele usa aquilo que está acontecendo para um bem maior, né? Mas poderia acontecer de outra forma e Deus, na sua soberania, ele iria conduzir as coisas, né? De uma forma ou de outra. Mas é uma figura de linguagem, né? Que ele usa no texto. É um recurso literário, né? Tanto da forma humana para Deus, tanto da sentidos de emoções para Deus, ou atribuir coisas como caminhar, né? Deus caminhou, Deus desceu, Deus subiu, né? Então são formas, né, que se usa de linguagem para tentar explicar um pouco melhor Deus de uma forma que o nosso cérebro ele possa entender. Mas vai lá, Mário, pode ir. É só uma É parte só. que a gente vê que Deus, ele permite, né, que aconteça coisas Sim,
Sim, adversidades na vida do ser humano, na vida da nação, enfim, para mostrar que o caminho que a pessoa muitas vezes está seguindo não é o correto. E é o que aconteceu com esse povo aqui. O povo usava de balança enganosa, explorava os outros, humilhava, julgava falsamente, jurava indignamente, enfim, fazia tudo de errado. Então Deus permitiu que acontecesse tudo isso com eles. Mas eles voltam para o exílio, mas não voltam 100%. Voltam quebrados, arrebentados, falta de conhecimento, falta de sim, liderança, volta misturado, né? Porque lá no exílio eles viveram com outro povo que pensava diferente, tinha outros deuses, enfim, se corromperam. E aí, como é que Deus vai juntar novamente esse povo? Deus vai juntar. Ele faz, ele fala e ajunta. E vai ser com esse povo. Vai trazer de volta, vai fazer com que a terra prospere novamente. Enfim. Então amém. ele maneja, né? Ele tem o controle de tudo. É ele que tem as estratégias, é ele que controla tudo. E é o que ele faz aqui. E ele fala: tirá-lo-eis, habitarão no meio de Jerusalém, serão meu povo, e eu serei o seu Deus em verdade e justiça. Quer dizer, a grande verdade que eu percebi aqui, varão, é que se você, mesmo passando pelos momentos difíceis, pelas provas, pelas lutas, pelas adversidades, mas se você permanecer firme na palavra de Deus, se você permanecer firme com Deus, se você reconhecer Deus em todas as situações, tanto no bem como no mal, Deus vai chegar o momento em que Ele vai derramar as bênçãos sobre você. Você vai sobressair, entendeu? Porque Deus é Deus e a palavra dele não volta atrás. E se nós somos mais que vencedores, nós vamos vencer. Nós temos que continuar firme. Tá difícil para mim agora? Tá difícil. Estou vendo, estou sentindo o parafuso arrochar. Mas eu não vou desistir, não. Eu vou acreditar que dias melhores virão. E vou continuar firme, porque a palavra de Deus fala: para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Eu, eu me apego aqui, varão. Agora ele fala também, lá em Provérbios capítulo 3, versículo 29, não maquines mal contra o teu próximo, pois habita contigo confiadamente. Entendeu? Então nós não podemos maquinar o mal contra o próximo, porque ele habita contigo confiadamente. E você está maquinando mal contra o próximo? Não, não faça isso. Seja, seja verdadeiro. Seja quem com que for. Se você não está se entendendo com uma pessoa, se você chega e conversa com ela, fala: o caminho não está me agradando, não é por aqui, vamos sentar na mesa, vamos conversar, vamos, vamos esclarecer os fatos aqui. Mas não prejudique, não traia, não maquine esse mau pensamento, porque Deus não se agrada disso. Deus, ele é um Deus justo, né, meu? E e ele vai pesar na balança. E se você tiver em falta, vai ser achado. Não tem como você passar na balança de Deus. Então aqui nós temos que ser correto em todo o tempo. Se a gente desviar um pouquinho, volta atrás. Opa, peraí, vou fazer isso aqui certo, porque senão a balança vai pesar e vai ficar ruim para mim. Vamos entrar no acordo. Vamos fazer o certo. E certamente seremos aceitos. Eu vejo assim. E ele fala: eis que salvarei o meu povo da terra do Oriente, da terra do Ocidente, e tirá-los-ei e habitarão no meio de Jerusalém, serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esforce-se
as mãos de todos vós. E nestes dias ouviste as palavras da boca do profeta que estiveram no dia que foi posto no fundamento da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Qual o templo? Hoje é nós. Nós é que temos que ser edificados. Temos que se voltar para Deus e buscá-lo genuinamente, para que Ele possa nos dar a vitória, para que Ele possa habitar em nós realmente, para que nós possamos atingir o alvo, que é Jesus. Amém? Não, aqui nesse versículo aqui, né, estava falando, eu achei interessante aqui, trazendo para o nosso dia de hoje, né, é um versículo que tem várias bênçãos prometidas, né, várias promessas pro, 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 pro povo, né, pro povo poder entender que agora era um novo tempo, né, e que Deus estaria habitando ali no meio daquele povo, e aquele povo teria estava com a sua vida sendo mudada, né? Agora, né, nas praças onde havia cadáveres lá atrás, agora teriam idosos, né, sentados, né, com possibilidade de, né, de não ter mais as suas vidas interrompidas, né, por causa dos inimigos, que eles poderiam ver as crianças brincando, né, que os frutos, né, que a vida estaria estaria melhor, né, que eles teriam o orvalho da terra, né, várias passagens aqui. E trazendo para a gente hoje, né, até essa parte da pracinha, dos velhinhos, é um pouco o que a gente também hoje em dia, né, almeja, né, que o Senhor volte, né, imagina se o Senhor voltar hoje para o nosso meio, né, possibilitar, né, que os senhores fiquem na pracinha, tranquilo, sossegado, né, que as crianças possam brincar, crescer, né, ter essa paz e que o mundo possa ter mais verdade, mais juízo, né, e mais prosperidade e paz entre todos os irmãos. Então, é o que eu tiro aqui, é que, assim, que o Senhor veio dar uma palavra de empoderamento, né, de orientação para o povo, mostrando que ele estava ali e que era um momento de renovo. Era um momento onde eles não estariam mais pagando aluguel, né? Que o Senhor estaria colocando a mão sobre eles. E eles teriam que estar só se voltando para o Senhor. É isso que eu tirei aqui dessa palavra, e que a gente tem que buscar fazer isso. Se a gente buscar se virar pro Senhor, ele vai colocar tudo no lugar. Ele vai voltar a botar os velhinhos na praça, né, que não tem mais também hoje em dia aqui, em lugar nenhum. As crianças também não podem mais brincar, né? E a gente não, né, tem que sair desse ciclo, né? A gente, como o senhor falou, a gente está, né, fazendo alguma coisa de errado contra o irmão, né? A gente está se aborrecendo, e que não serão novos tempos se a gente estiver habitando com o Senhor. Esse texto, ele é um texto de ânimo, né? A gente viu ali, Deus deu uma bronca no capítulo 7, chamou ali na chincha, né? E aqui no capítulo 8, né? Ele traz aqui uma palavra de que o Senhor Chamou vem da conversando com... Oi? chamou da E chincha? é, você gostou dessa, né? Só os mais velhos entenderão. Essa é E, nova. e o versículo 1,14, ele diz a mesma coisa, né? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras, e o anjo que falava comigo, né? E esse me disse: proclame assim, diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião, e com indignação, né? Estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado. Então ele fala, né? No capítulo 1 a gente já estudou isso. Deus estava indignado, usou as nações para usarem como juiz ali, né? Sobre a terra de Israel, mas eles exageraram na mão, né?
E aqui Deus ele repete isso, né? Ele diz assim diz o Senhor dos Exércitos, tenho grande amor por Sião, né? E no capítulo 7, ele diz aqui que, no versículo 1º, né, no 4º ano do rei de Dário. Quando a gente pega o capítulo 1º, ele fala no 2º ano do rei de Dário. Então, entre o capítulo 1º e o 7 ali, já haviam passado 2 anos, né, que o povo estava na labuta, que o povo estava ali, né, voltando para a terra ali e tentando se organizar. E no capítulo 8, quer dizer, era de 2 anos para lá, né, porque está na sequência. Então, Deus está falando para o povo de Israel que ele estará no meio dele, né? E esse termo Sião, ele faz referência ali ao Monte Sião, né? Que ficava do lado do monte do templo ali, distava 600 metros, e é onde Davi tinha construído lá a fortaleza dele, lá quando ele tomou a cidadela dos Jebuseus, né? Que ele fez a cidade de Davi. Então, era muito perto do templo, né? Ficava ali ligado, né? E ele tinha essa coisa. Então, Deus, ele se refere ao povo, ao Monte Sião, porque é um monte, né, que está ali na região de Jerusalém. Ele chama a cidade de Jerusalém como Sião, e ele chama o povo de Israel como Sião, né? Então, é bem comum, aparece várias vezes na Bíblia, muitas vezes, né, mais de 100 vezes, Deus se referindo, a Bíblia utilizando esse termo das várias formas. Então, o Senhor, ele fala aqui, né, que ele tem um grande amor por Sião, né? Ele tem um grande amor pelo seu povo, e ele é com o povo, mas ele não vai deixar de corrigir, né? Ele não vai deixar de exortar, mas que esse processo, esse tempo de cura, esse tempo de correção já foi, e que agora ele está ali no meio de Jerusalém novamente, ele está no meio do povo, ele está cuidando, né? Ele é aquele pai zeloso, né? Então, num primeiro momento, a gente usa muito essa figura para filho, né? Fala assim, ó, você não quer cumprir as regras da casa, você não quer cumprir as leis da casa, então vai viver tua vida, né? Agora, você não vai ficar vivendo na minha casa, chegando a hora que você quer, saindo a hora que você quer, usando as coisas que você quer ou trazendo quem você quer, né? Se você quer viver a sua vida, então o camarada tem que buscar caminho, né? E ele vai. E aí, nessa questão que o senhor está falando aqui, né, desse remanescente, às vezes a pessoa vai, se dá bem, prospera e tá tudo certo. Glória a Deus por isso. Mas às vezes a pessoa quebra a cara e tem que ficar naquela situação do filho pródigo, de voltar para trás, né? Ele foi lá, não conseguiu o que queria, vendeu tudo que tinha, né? Perdeu a saúde às vezes, perdeu a boa aparência, perdeu tempo de vida, perdeu família e tal, e às vezes ele tem que voltar para a casa dos pais ali e para recomeçar. Então essa figura que eu uso aqui é mais ou menos o que aconteceu aqui com Israel, né? Eles foram desobedientes, o Senhor habitava no meio deles ali, o Senhor cuidava, eles foram desobedientes, tiveram que ir embora, né? Receberam uma correção, receberam uma exortação lá, e agora eles estavam sendo retornando aqui, né? Guardadas as devidas proporções, para a terra prometida aqui, para a terra que foi prometida para Abraão, para o lugar onde eles já haviam habitado e já haviam morado por séculos, né? Mas Deus está dizendo para eles: olha, eu estou no meio de vocês, eu estou no meio de vós. Pode ser que nesses 70 anos vocês podem se sentindo abandonados, mas era o tempo da correção. Pode ser que vocês possam achar que estiveram sozinhos, mas eu disse que vocês ficariam lá 70 anos. Eu disse que eu iria retirar vocês, e disse até pelo qual reinado que eu faria, né? Então, na verdade, embora eles não sentissem Deus perto, Deus já havia determinado, e ele sempre esteve perto, né? Então, na nossa vida, a gente passa por vários processos, né? E cada um de nós está passando por uma determinada situação, mas é importante a gente reconhecer que mesmo no nosso período de deserto, né, mesmo no nosso período de dificuldade, o Senhor, ele tem um grande amor por nós, né? Ele nos quer próximos a ele nos quer ali aliançados com ele, e na verdade o que nós passamos é um tempo de correção, é um tempo de crescimento, é um tempo de amadurecimento, para que nós possamos ter uma outra compreensão do mundo, uma outra compreensão da vida, né? E ver que as coisas não são do jeito que a gente imagina, né? O cara fala, a nossa vida não é um parque de diversões, né? Então, existem dificuldades, existem responsabilidades, existem compromissos, existe respeito à autoridade, porque às vezes a gente não respeita a autoridade,
né? Do pai, da mãe, no respeito à autoridade da sociedade, no respeito à autoridade dos chefes ali, né? Então, há uma necessidade para que se viva numa sociedade organizada, né? Para que não se viva aí numa barbárie, que se respeite as autoridades. Então, é isso que o Senhor ele traz na sua palavra, né? E como bem disse, como leu aí o Medeiros, havendo essa organização e havendo essa obediência, o tempo de vida seria multiplicado, né? Então as pessoas que não chegavam à velhice agora vão começar a chegar. As pessoas que não enxergavam, que não viam os seus netos, agora eles vão começar a ver. As pessoas que não se sentavam nas praças, nos lugares públicos, porque tinha medo dos inimigos, tinham que estar ali sempre em ordem unida, né? Agora eles vão começar a ter, porque o Senhor está no meio do povo. E nesse capítulo, né, o que me chama a atenção, eu sublinhei várias coisas aqui, mas uma das coisas que eu sublinhei, ele diz o seguinte, né, no verso 6: isso pode parecer impossível aos olhos do remanescente deste povo. Isso pode parecer impossível, mas não é impossível para mim. Aos olhos de vocês, o que eu estou prometendo, né, o Senhor está querendo dizer isso, né? Vocês têm 2 anos que voltaram, muitas coisas ainda estão aí ao léu, muitas coisas ainda não foram reconstruídas, de repente vocês podem até estar desanimados, achando que, puxa vida, tá difícil, era para estar mais desadiantado, a gente ainda está atrasado, não conseguimos nos organizar. Lá na Babilônia, talvez já estivesse escravo, mas mais organizado, a semelhança do que se falou do Egito, né? Lá no Egito, pelo menos, tinha panela de carne, era escravo, mas tinha panela de carne, né? Então, pode parecer, né, que as coisas não estão fluindo da forma como deveria. Pode parecer que quando a gente começa a caminhar na vida cristã, né, que as coisas elas ficam, num primeiro momento, mais difíceis do que estavam antes, né, e que aquilo que cada um de nós almeja pode parecer que esteja longe, né, mas aos nossos olhos está longe, né, aos olhos de Deus está facinho, né, aos olhos de Deus está tranquilo. O que a gente precisa, como disse o Mário aí, na abertura, é nos mantermos fiéis aos preceitos do Senhor, é nos mantermos fiéis à sua palavra e sermos como barro, né? Jeremias fala do barro na mão do oleiro, que ele desceu à casa do oleiro, Deus mandou ele descer lá à casa do artesão, né? E ele estava modelando barro ali, ele estava fazendo um vaso, ele estava fazendo algo, e quando ele não modelava direito, quando o vaso não estava perfeito, o que ele fazia? Ele quebrava o vaso, né? Ou ele começava de novo, né? E nós somos esse barro. E o Senhor é o oleiro. E nós devemos estar de uma forma, né? Para podermos nos aliançarmos, para podermos andarmos juntos com Deus, para podermos entrarmos na terra prometida, para podermos recebermos as suas bênçãos, a gente tem que estar formado, né? Tem que estar dentro daquela forma, né? Então a gente é uma massa. Então, se ele te quer quadrado, ele vai te botar numa forma quadrada, né? Se ele te quer redondo, ele vai te botar na forma redonda, né? Nós temos que pegar a forma do vasilhame que Deus deseja que nós estejamos ali, né? E nós temos livre-arbítrio e a gente resiste a isso, né? De muitas formas, né? Então a gente precisa entender o propósito de Deus para poder permitirmos aí sermos formados da melhor forma. E agora, isso dói, né? Porque vai envolver uma quebra, vai envolver uma rachadura, vai envolver um tempo, né? Então esse não é um processo fácil. E esse povo aqui estava passando isso naquele tempo, né? Como sociedade, né? A sociedade estava sendo reconstruída, né? Então tudo tinha que ser feito de novo. Mas se a gente pode deixar uma palavra de ânimo, né? É que aquilo que para você parece impossível, não é impossível para Deus, né? Então, se nós olharmos para trás, né? Eu não sei aí, Medeiros, não sei aí, Tamires, né, onde vocês estão, mas o Mário, ele conhece esse cântico, nós cantamos esse cântico muitas vezes na igreja. Ele diz assim, né? Se na vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Não é isso, Mário? Então, se você olhar para trás, não muito, mas só um pouquinho, Mário, né? Você vai ver que a sua situação, a sua necessidade de hoje é muito menor do que já foi um dia. E o Senhor prosperou. Não é isso?
Então, Medeiros, né? Não sei aí qual que é a sua situação também, ou Tamires, né? Nós que estamos aqui, a Ruth, que entrou aí agora, bom dia, Ruth. Nós já passamos situações muito piores Sim, e o Senhor operou um milagre, né? Eu não sei qual a dificuldade que o Medeiros teve, né? Bom Ou a Ruth, dia. para chegar nos Estados Unidos, né? Para chegar num outro país, para se adequar à língua, para sair daqui com uma profissão e de repente você está aí com a mesma profissão, mas de repente você não está na mesma profissão, de repente você teve que passar por um processo, né? Então, o que você precisa hoje talvez seja muito menor do que o que você já precisou lá atrás, né? Eu vejo a minha filha, né? Ela também tá num país fora, e quando ela foi para fora, ela tinha um relacionamento com uma pessoa e ela foi confiada, né, nessa pessoa, né? E quando ela foi para fora, chegou alguns meses, eles tiveram lá um desentendimento e passaram a não morar mais juntos. Então, ela estava num país estrangeiro, sem o domínio da língua e sem ali aquele alicerce financeiro, né? E ela é, teve que se virar. E ela tomou uma decisão de falar o seguinte: eu não vim para cá para morrer na praia, eu vim para cá para prosperar. Então, ela só ligava para a gente e falava assim: pai, mãe, ora por mim, eu tô aqui na luta, tô aqui, né? Passou pelos sim, bocados que todo imigrante sofre quando está numa terra estranha, né? Quando está numa terra estrangeira e não tem aquele aporte, mas está lá, é, agora já vai para 9 anos, né? Só para exemplificar, só para deixar o negócio é, orientado aqui. Então a gente tem as nossas dificuldades, cada um de nós, dentro da nossa vida. Mas o texto aqui, se eu posso deixar alguma coisa, é essa palavra do verso 6. Aquilo que para você é impossível, o Senhor está dizendo que para ele não é. Eu sou o Senhor de toda a terra. Mas o que que ele deseja de nós? Que nós tenhamos paciência, que nós possamos ter aí perseverança, que nós possamos aceitar de forma submissa aí essa formação que o Senhor está, a forma que o Senhor está nos dando, né? Nós somos o barro ali, né? Então nós estamos sendo modelados, né? Para que nós possamos, para que o Senhor possa nos encher da glória dele ali, né? Então, isso é o que me traz esse texto, né? Então no verso 7 ele diz: Eis que salvarei o meu povo, né? Então, olha outra palavra de vida aí, né? Ele vai te tirar da dificuldade, ele vai te tirar do problema, ele vai te tirar da situação que você está vivendo, né? É a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Assim, o verso 9: Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes todos vocês que nesse dia estão ouvindo essas palavras da boca do profeta. Então, hoje aqui o profeta, né? A Bíblia é a profecia, né? A palavra da profecia. E os profetas aqui hoje é o Mário, é o Medeiros, sim, a Tamires, a Ruth, é, sou eu, né? Nós que estamos pegando esta palavra aqui, apropriando para as nossas vidas e que vamos falar dessa palavra para outras pessoas no decorrer do dia, no decorrer da semana, né? Porque nós estamos usando a palavra da profecia, nós somos esse profeta que estamos trazendo essa palavra, né? Então, o Senhor, ele continua aí, no verso 12, ele diz: Porque haverá semeadura em paz, as videiras darão o seu fruto, a terra suas colheitas, e os céus o seu orvalho. Então, imagina você, né? Ficou 70 anos na terra estrangeira, voltou para sua terra normal, assim, da sua terra de descendência, não de nascimento, mas de descendência, terra prometida que Deus havia dado para os seus antepassados, né? E você vê tudo destruído, e você está labutando ali já há 2 anos, ali, e você ainda não viu o resultado, os inimigos ali querendo te afrontar de alguma forma, e você, né, se lê o livro de Neemias e o livro de Esdras, que é dessa época aqui, eu recomendo muito que vocês leiam, né, Esdras e Neemias, você vai ver que ele tinha que fazer um muro com a colher de pedreiro na mão e com a lança na outra, e com a espada na outra, porque a qualquer momento os inimigos vinham querer derrubar a obra que eles estavam fazendo, né? Então, foi um período muito complicado, né? E nós aqui hoje, nós não temos esse problema de violência física, de querer, de estar em risco de perder a vida, de estar em risco de ter a nossa casa destruída, de estar em risco de que os nossos filhos sejam sequestrados, de estar em risco aí que as nossas esposas sejam sequestradas, ou, né, de que tudo que nós estamos lutando seja desfeito. A nossa situação hoje é muito melhor do que era desse povo aqui, pelo menos nós 5 que estamos aqui nesse momento, né? Sabe Deus onde que vai parar esses vídeos aí, sabe Deus aonde que isso vai levar
aí para frente, talvez a pessoa não esteja nessa situação aqui desse povo, né? Mas a palavra ainda continua sendo essa, né? De ter aí esperança no Senhor. E ele diz ainda na palavra dele que lá atrás o povo errou e Deus sabia que o povo ia sofrer e ele não mudou de ideia. Ele falou, não, vocês precisam passar pela correção. E isso me traz também, né, a ideia, né, de que às vezes nós vemos os nossos filhos, os nossos entes queridos passando por algumas dificuldades, até presos às vezes, e a gente naquela oração, ai, Senhor, livra, tire e tal, e não sei o quê. Mas às vezes a pessoa precisa passar por um processo, né? Ela precisa passar por pagar o preço, né, da desobediência para que a pessoa venha a amadurecer, para que ela venha a aprender. E porque quando as coisas são muito facilitadas, acontece igual o Medeiros falou lá, né? Pô, você traz o pão e não traz a margarina? Ah, querido, vai trabalhar e vai comprar teu pão, então. Eu tô aqui usando de misericórdia para com você e você tá achando que eu tô sendo ainda, né? É certo. Então, Mas e aí no versículo vamos usar 19, fé, né? Fé, fé. é, o versículo 19, ele traz uma palavra dizendo aqui, né, remetendo aí ao capítulo 7, quando o pessoal perguntou do jejum, né? E aqui ele fala, né? Assim diz o Senhor, o jejum do quarto mês, do quinto, do sétimo e do décimo, não é só aqueles que eles tinham perguntado, todos os outros jejuns, né? Como foi comentado ontem, né? Todas as outras, eles devem ser cumpridos e cumpridos com júbilo, porque você está numa situação agora melhor do que estava lá atrás. Naquele tempo você foi cativo e agora eu estou cumprindo a minha palavra e você está na sua terra de novo. Então, vocês estão reconstruindo. O tempo da ira passou. Então, vocês vão cumprir com isso, porque é um memorial para que não volte a repetir aquilo que aconteceu lá atrás. Essa era a direção de Deus, e ele trazia a palavra nesse sentido, né? E aí vem de novo o verso 20: assim diz o Senhor dos Exércitos, não é eu, não é vocês, não é, né? É o Senhor dos Exércitos, né? Ainda virão povos e moradores de muitas cidades, e os moradores de uma cidade irá a outra, dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar o Senhor dos Exércitos. E mesmo outros governos, outros países, vão olhar para o judeu e vão falar assim: cara, nós queremos o que esse camarada tem. Hoje, né, eles já estão colocados. Mas imagina na época do nazismo, né? A dificuldade que o povo judeu passou. Imagina na Alemanha, na época da guerra, e no decorrer da história, o povo judeu, historicamente, eles foram muito sofridos mesmo, eles passaram por muitas dificuldades, né? Mas imagina você ler essa palavra, né, e você fala assim, ó, vai chegar um tempo em que as pessoas vão se aproximar de nós e querer saber desse nosso Deus. Olha quantos milhões não morreram, né? Aí você fala, pô, quando será isso, né? E eles hoje estão na Terra Prometida. Então, toda vez que a gente, quando fala que Israel é o relógio da profecia, e quando ele pega no versículo lá que ele fala assim, que Israel, Sião, né, é a menina dos olhos de Deus, é um povo que o Senhor ama, tem o grande amor por Sião, né? Nós cristãos, nós devemos olhar lá para Israel e nós devemos orar pela paz de Israel, nós devemos orar para que eles sejam prósperos mesmo, porque lá é o relógio da profecia, nós somos árvores enxertadas. Grande parte do que aconteceu com eles no decorrer da história, e vamos falar a verdade, né? Muito da história das dificuldades que eles tiveram da Idade Média foi criado pela própria igreja, né? Então, nós somos o relógio eles são o relógio da profecia, e nós estamos aí nesse parênteses da graça, né? Sendo usados por Deus aí, mas vai chegar um tempo que o Senhor vai tratar com eles novamente. Mas a nós cabe estarmos sempre favoráveis a Israel. Mesmo que você seja contra a guerra, como eu imagino que é, e eu também sou contra a guerra, Deus tem os seus propósitos e as suas formas de agir, né? E se você tiver que escolher um lado para torcer, escolha o lado de Israel. E assim eu encerro a minha palavra Hoje aqui. mesmo eu não estou de acordo com o Netanyahu nem a pau. Então, e deixo para vocês aí continuarem, a Tamires e a Ruth aí, para que possam falar alguma coisa também. E agradeço essa oportunidade no nome de Jesus, dizendo isso, né? Finalizando com isso. O que para você é impossível hoje, para Deus é totalmente possível, só confia. E quantas bênçãos do que ele já fez aí, que eu acho que está mais fácil, né? Agora do que já foi um dia. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus aí. Amém. Eu estava vendo aí você falando, eu estava lendo aqui um detalhe, né?
que eu lembrei da fé, porque a gente falou tudo isso, mas ninguém falou de fé. E a fé é o que move, né? Os movimentos que nos leva a ir em frente, a acreditar que dias melhores virão e que tudo vai passar. Então, eu estava vendo aqui que José, próximo da morte, fez menção, né, da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca dos seus ossos. E ali foi um exemplo de fé, né, da vida de José, porque pouco antes dele morrer, fez com que seus irmãos lhe prometessem que, quando saísse do Egito, levariam consigo seus ossos para serem enterrados em Canaã, que era a terra prometida. Então, quando Deus libertou Israel da escravidão, Moisés cumpriu a promessa, levou consigo os ossos de José. Depois de 40 anos de caminhada pelo deserto, carregando o osso de José, enterrou lá em Siquém, né? Na terra de Canaã. Quem quiser ver essa história aí, pode ir lá em Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 26, que está lá, que foi cumprida a promessa. Eles carregaram os ossos de José durante 40 anos no deserto, para enterrar na terra prometida. Então, eles acreditavam que iam chegar lá. Não sabia quando, mas iam Amém. chegar. Então, a nossa luta, a nossa vida é assim também. A gente não sabe quando a situação vai melhorar, mas vai melhorar. Temos que ter fé, temos que acreditar. A luta vai passar. Tudo passa. Tudo passa nessa vida. Vai passar. Então, aqui diz assim: talvez achemos estranho que o fato de José ter feito esse pedido em relação aos seus restos mortais, mas o Espírito Santo providenciou o registro disso para nos ensinar. José é um exemplo de fé. Estava convencido de que Deus levaria Israel para a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E mesmo sendo o segundo homem mais importante do Egito, não era essa nação que fazia seu coração bater mais forte. O luxo e a glória do Egito perdiam o brilho diante da esperança da ressurreição. Por isso, José não deu atenção às coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Então você vê que José estava lá no Egito, era vice-governador, ele era o segundo homem depois de Faraó, mas ele não estava contente o suficiente, porque ele sabia que Deus tinha coisa melhor para o seu povo, para a sua nação, para eles, né? Então você vê como é que é as coisas. E nessa fé que ele viveu ali o tempo todo, mas na esperança de que um dia chegaria lá. Durante a caminhada pelo deserto, os ossos de José lembravam aos israelitas que esse povo, que ele estava morto, mas também que Deus tinha prometido levá-lo de volta à sua terra. Então, diz aqui, ó, pense que a ceia do Senhor faz algo parecido ao dirigir nosso olhar para trás, lembrando-nos da morte do nosso Senhor Jesus, mas também para a frente, para a nossa firme esperança no céu. Lá estaremos com Ele e não precisaremos mais desse símbolo, porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, amados, que nós possamos ficar lembrando de que amanhã nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar e vai vir nos buscar, como Ele prometeu. Quando Ele falou, eu vou, mas não vos deixarei órfãos, e não nos deixou. Nós temos o Espírito Santo que habita em nós, que é nosso companheiro, que é nossa, que nos abraça, né? Que nos dá esperança. E Ele falou, eu voltarei e venho buscar vocês para viver comigo. Lá em, não me falha a memória, em João capítulo 14, Ele veio nos buscar, vai nos levar para viver com Ele na eternidade. Então, amados, eu creio nisso, piamente. Eu creio. Não sei quando, mas esse dia vai chegar. E a gente vai sair
dessas provas, desses conflitos. Lá não haverá choro nem pranto, né? É só alegria. E Deus tem Mário, e coisas uma coisa maravilhosas para nós lá, Varão. Eu creio. dentro dessa pertinência, né, do que você está falando, e usando o José como exemplo aí, que nem você usou muito bem, aliás, você vê que ele foi o segundo homem, o segundo maior do Egito, mas ele foi vendido pelos irmãos e ficou preso uns 12 anos ali, né? Sim, Primeiro, né? Antes de poder ascender. Então, exatamente. naquele momento em que ele estava preso, o que será que ele pensava, né? Será que ele Em nenhum pensava assim, momento ah, ele pô, eu desistiu de sonhei, Deus. né? Eu sonhei que É, eu estava numa atitude de poder, eu sonhei que eu estava liderando. O que será que ele aprendeu no presídio? Como será que ele foi formado ali naquele momento, né? Então, Deus providenciou uma situação de livramento e, como você disse, ele foi usado aí como segundo no Egito, não só para permitir que houvesse vida no Egito, mas vida para a família dele, né? Mas é um sim, processo, né? Se ele tivesse desistido, é. né? Então, Você vê que é muito pertinente essa palavra dentro do contexto do que está sendo falado, né? O que você vê agora pode parecer impossível, né? Para José pareceria impossível, né? é, Mas para Deus não era impossível. não era. Ah, então, meus irmãos, fica aí esse exemplo para vocês de que para sermos aprovados, temos que ser provados. Como ouro no fogo. Então, se você estiver passando por uma situação difícil, Deus está com você. Deus está te provando. Vai passar, né? Vai passar. Vai passar. Certamente será aprovado. Foi assim com José, foi assim com Paulo, foi assim com Pedro, foi com todos. Não foi fácil para Moisés, não foi fácil para Abraão. A gente conhece a história. E não vai ser fácil para mim nem para você, meu irmão. Mas confia. Tão somente confia. Vai passar. Amém? Senhor Pai Todo-Poderoso, em nome do Teu Filho Jesus o Cristo, que vive e reina para sempre, nós queremos agradecer ao Senhor por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concedeu na data de hoje, de estarmos aqui conversando, orando, estudando a Tua palavra. Que essa palavra possa continuar gravada nos nossos corações e que nós possamos ser instrumentos do Senhor para levá-la mais longe. Que o Senhor possa falar a cada um dos que aqui estiveram, Pai querido, e que o Senhor possa falar àqueles que vierem a ver esses vídeos aí posteriormente. Que o Teu Espírito Santo, Senhor amado, possa estar em cada um de nós. Visita, Senhor amado, a irmã Lucinha, Senhor amado, toma ela nas Tuas mãos, toma com poder, com graça, Senhor amado, que a saúde dela possa estar já restabelecida, que o Senhor possa visitar cada um dos irmãos aqui, os que estão passando por necessidades de emprego, os que estão passando por enfermidades, os que estão passando por problemas familiares, ó meu Deus, que o Senhor possa colocar as mãos, Senhor, em todas as situações. Faz o teu povo prosperar, Senhor amado. Dai uma válvula de escape no meio da dificuldade e do sofrimento, mesmo que não seja a solução definitiva, Senhor amado, para a situação que cada um vive. Dai, Senhor amado, uma solução, dai ali um escape, uma válvula de escape para o teu povo, para que ele possa respirar, para que ele possa ter um alento, para que ele possa continuar nesta caminhada, Pai querido e santo. Oh, meu Deus, ainda que eles, teus servos, ainda que nós estejamos em alguma caverna, Pai, faz como o Senhor fez com o profeta, Senhor amado. Manda alimento para eles, ó Pai querido e santo. Manda alimento para nós, ó Pai querido e santo. Que nós possamos estarmos, sim, Senhor, cuidados pelo Teu Espírito Santo. Que nós possamos, sim, Senhor, estarmos seguros pela Tua mão. Oh Deus, nós necessitamos da Tua misericórdia, nós necessitamos da Tua direção. Que o Senhor possa tomar as nossas vidas, Senhor amado, assim como o oleiro toma o barro, e que nós possamos sermos formados, ó Pai querido, mediante a Tua vontade, mediante a Tua direção, Senhor amado. Que nós possamos tomar a forma que o Senhor deseja, Senhor, que nós possamos estarmos aí caminhando para alcançarmos a estatura de varões perfeitos, ó Pai querido e santo, no momento que nós possamos sermos aperfeiçoados de dia em dia, de glória em glória, até que nós possamos estarmos, ó Pai querido e santo, juntos com o Senhor na Tua glória. Ó Senhor, no nome de Jesus, visita a nossa casa, visita nossos filhos,
visita nossos cônjuges, visita, Senhor amado, nossos parentes, que nós possamos ser instrumentos teus, ó Senhor amado, e que aqui, a semelhança do que aconteceu nesta palavra, onde o Senhor diz, Pai, que chegaria o dia em que as pessoas chegariam ali próximo do judeu e que gostariam de andar com ele, Senhor, porque reconheceriam o que o Senhor fez na vida dos teus servos e porque reconheceriam que ali, junto com eles, há um Deus. Que o Senhor possa, Pai querido e santo, fazer o mesmo nas nossas vidas, que as pessoas possam olhar para nós, ó Pai querido e santo, e não vermos simplesmente cada um de nós, mas possam ver o Senhor refletido nas nossas vidas, que eles possam enxergar a transformação que o Senhor fez na nossa casa, Senhor amado, que eles possam enxergar a transformação que o Senhor fez na nossa saúde, no nosso emocional, no nosso físico, no nosso espiritual, e que essas pessoas possam ter sede, ó Pai querido e santo, de se chegar à tua presença. Na tua palavra o Senhor diz, ó Pai, que o Senhor é quem acrescenta aqueles que hão de salvar-se. Então, ó Pai, que a nossa vida possa refletir a tua glória e que as pessoas possam querer esta glória, Senhor amado, que é do Senhor, não é nossa. Mas, ó Pai, eis-nos aqui como instrumentos do Senhor, desejosos de ser usados, pedindo a ti, Senhor, a tua bênção, a tua misericórdia, a tua direção. Ó Pai, prepara-nos para aguentarmos aí, Senhor amado, tudo quanto há de vir, tudo quanto está sendo, que nós possamos estarmos fortalecidos pela força do teu poder, que os teus anjos estejam acampados, Senhor amado, ao nosso lado, na nossa casa, e que o Senhor esteja, Pai querido e santo, nos ajudando a resistir às setas e às ciladas de Satanás. É no nome do teu Filho Jesus que eu oro e agradeço, Pai. Amém e amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como... Você me conhecer. pregações bonitas. compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.